bem, estamos de volta aqui, né, pelos estúdios da Rádio Jara, já com nossos entrevistados, Rodrigo e Érico Rata, os fundadores da Velfar Bar e Restaurante, conselheiro hoje, atual conselheiro, mas foi o presidente da Associação dos Empreendedores da José Antônio Pereira, que é o Rodrigo, e hoje o Érico é o atual presidente, mas Rodrigo não se desligou, continua conselheiro, né? Então, bom dia, Rodrigo, bom dia, Érico. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jara. Mais um prazer mais uma vez estar aí participando do programa. Muito bem. Muito bem. Ah, e o pessoal que vai lá tomar água, viu, para saber do aplicativo, viu, Rodrigo? Esperando, pessoal. Tem gente que pergunta, qual é o aplicativo? Eu falo, tem que ir lá no bar tomar pelo menos uma água para ele contar. Sim, bem-vindos, viu? Tudo bem, Érico? Bom dia a todos os ouvintes aí, bom dia, Éder, bom dia a todos. Jocely aqui nos estúdios fazendo nossa gravação. Tudo isso é possível porque a Jo existe, né? Então, um dia de um desafio no empreendimento dela, ela entendeu que não como um negócio, mas como uma oportunidade de poder ajudar as pessoas, ela intitulou aí o Meu Bar é um Negócio como um projeto social. E assim perdurou por mais de 3 anos. E agora a gente está potencializando tudo que a Jo trouxe como uma ideia e um projeto social, em transformar isso em um portal. E por isso vocês estão aqui, porque vocês são empreendedores que realmente fazem algo diferente, né? E a gente sempre fala para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, e aquele que quer empreender, que ele precisa olhar para aqueles que estão fazendo. Muito se diz sobre olhar para o resultado que alguns têm, mas às vezes quem tem resultado não sabe contar como é que fez para chegar lá, e aí a pessoa fica perdida, ela cria uma expectativa, não consegue chegar, e isso já é um grande problema na vida dela. E trazer vocês aqui para ser um exemplo, para nós é muito bom. Na quarta passada, né, Rodrigo, estivemos juntos, foi muito interessante, foi praticamente uma aula, né, que você trouxe a nós sobre empreender, sobre ter ideia, pôr ideia em prática, entender sobre o tempo e o quanto foi importante. Processo, a gente falou bastante sobre processos, né? Exatamente. E firmamos o compromisso de hoje estarmos aqui de novo, e hoje você veio com um reforço que é Érico, né? Sim. Então, deixar o Érico falar um pouquinho. Érico, conta um pouquinho então. O Rodrigo já trouxe que vocês vieram, né, com essa ideia do Bar Velfar, diferenciando não somente como um bar, mas no meio do processo entender que precisava ter algo a mais, né? Tinha que ser diferente, né? Conta um pouquinho como é esse processo de vocês ali, antes que a gente fale da associação, mas porque também a associação ela é um resultado de vocês terem o bar ali também, né? Eu acho que foi um grande divisor de águas pra gente a partir da hora que a gente entendeu que uma empresa realmente necessita de uma gestão, né? Então, primeiramente o meu irmão, o Rodrigo, ele foi e fez o Empretec. Então existe assim, praticamente o Érico e o Rodrigo antes e depois do Empretec, ali onde que abriu nossos olhos e a gente começou a entender que a necessidade de fazer uma gestão para a empresa, ela é muito fundamental, né? De várias formas. Então o Rodrigo, ele foi primeiro, fez o Empretec, saiu de lá abraçando o mundo e falando várias coisas importantes no qual eu não entendi, e ele também, de uma certa forma, não podia falar muita coisa sobre Empretec, né? Nisso, o meu irmão foi fazendo mudanças, né, dentro da empresa, e no qual eu achava que aquilo ali que era loucura. Você ficou doido, meu irmão. Fiquei assim, sem saber o que realmente fazer. Ele só falou para mim assim: você confia em mim? Confia. Então, anteriormente, a nossa modo de pensar era quanto mais você está no operacional, mais significado dá de evolução. Eu não sei se por conta de alguma cultura nossa, que a gente teve a oportunidade de morar no Japão também. Então lá no Japão você trabalha muito no operacional. Pôr a mão na massa, literalmente. Pôr a mão na massa. E ele chegou lá fazendo algumas alterações de que a gestão, é possível fazer a gestão desde que você não precisa estar exatamente no local, no operacional. Muitas das vezes, o gestor da empresa estando no operacional sai mais caro do que você pagar uma pessoa. Então, sim, essas mudanças assim, naquele momento ali, para mim foi muito radical, né? Então ele de repente ele está fazendo as mudanças, tirando a gente do operacional ali, e eu às cegas ali tentando acompanhar, e ele falando a todo tempo que eu precisava que eu fizesse o Empretec. Nesse momento, o próximo Empretec estava fora da cidade, enfim.
ele foi lá, a única coisa que ele passou para mim foi sobre trazer um prêmio de lá. Né? Falou assim, eu quero que você vai lá e traz um prêmio. E resumindo, no final da história, eu fui para São Gabriel, fiz o Empretec lá, trouxe esse tal prêmio, no qual eu saí de lá assim também, no mesmo pique dele, sabendo que a gente poderia abraçar o mundo ali, né? Porque o Empretec, resumindo ele, você faz atividades em curto período de tempo e com grandes resultados, né? Então isso daí pra gente foi a maior experiência e qual a gente começou a implantar no Veofar, que foi o nosso maior experiência ali, onde a gente conseguiu aplicar várias ferramentas de empreendedorismo, né? Várias ferramentas de desenvolvimento e trouxe todo esse resultado. Então hoje um dos nossos certificados mesmo são as matérias que saem, né? Nunca pagamos por nenhuma matéria. Todas saem da nossa criação e das ferramentas do empreendedorismo. Então, acredito muito que o Empretec, o Sebrae em si, né? Não sei nem se pode falar. Pode, claro. Pode. O Sebrae em si é uma ferramenta que poucos empresários sabem e com resultados magníficos. Então, o Sebrae hoje... chegou uma época que eu acho que todo mundo já conhecia a gente do Sebrae, de tantos cursos que a gente fez no Sebrae. Então eu devo grande parte da nossa evolução ao Sebrae mesmo, né? Muito bem, que legal. E vamos trazer isso para aquilo que talvez muitos podem ouvir e não ter um Sebrae perto, né? É aquela questão de ir atrás de conhecimento, né? Seja o Sebrae ou qualquer meio de entrega de algum conhecimento pautado. Já chama Casa do Empreendedor, né? Exatamente, né? Esse título. E muito legal. E um insight que eu já trago aqui sobre o que o Érico acabou de falar, que muitos gestores não param para fazer a conta de que ele é muito mais prejudicial à empresa do que um funcionário. Uma porque ele tira muito dinheiro, ele diz que não tem salário, mas ele consome, né, de boa parte do capital que entra na empresa. Por ser um supostamente gestor, um operacional, né? Então, assim, ter alguém ali, como você falou, muitas vezes financeiramente é mais rentável. Por quê? Porque daí o gestor está lá para criar ideias, pôr em prática e determinar, delegar para as pessoas isso aí. Essa daí que é um ponto muito, muito legal você ter falado ali, porque muitas das vezes... Porque o Rodrigo falou que foi o grande desafio para ele isso, né? Sair do operacional, largar o caixa, largar a cozinha e tudo mais. Agora imagina isso daí, ele tentando passar por uma pessoa que está às cegas, que foi no meu caso. Eu particularmente, eu falei assim, meu irmão tá ficando louco, nós vamos à falência. E ali, aí eu peguei pós-Empretec, eu comecei a entender tudo isso aí estava fazendo razão para mim. Então, basicamente, muitas das vezes, não em todos os casos, mas muitas das vezes, no meu caso, um atendente, se você tá ali, você tá precisando de um atendente, você chega em qualquer pessoa, você fala, olha, eu preciso de que você atenda. Já atendeu na vida? Não, então eu quero que você faz assim, assim, assado. Você consegue passar isso em pouco tempo. Tudo bem que não vai ser na mesma proporção de uma pessoa que tem experiência, mas você consegue fazer com que a pessoa exerça essa função, diferente de um gestor, né? Quanto tempo, quanto de experiência você tem que ter para você fazer gestão de uma empresa? Então, isso, quando a gente começou a entender que gestão da empresa não é qualquer pessoa que faz, eu estando no operacional, quem é que vai estar fazendo a gestão da empresa? Né? O gerente vai estar fazendo? Não. Né? Muitas empresas têm pessoas para isso. Tem pessoas destinadas ao tal departamento, assim como RH, financeiro e assim por diante. Mas pequenas empresas, se o proprietário não estiver fazendo a gestão do negócio, quem é que vai estar fazendo? Se ele estiver lá ocupado, entre aspas, né, no operacional, quem é que vai estar fazendo a gestão da empresa dele? Né? E a gestão, ela realmente ela te consome muito tempo. Não é que você está ficando, eu não estou trabalhando. Muitas vezes você está no computador, você fica o dia inteiro no computador. Eu falo que a gestão é o planejamento. O planejamento. Né? Porque muitas vezes o gestor ele precisa entender números, né? Ele tem que estar, e muitas vezes ele está como se fosse na cabine de um avião. Tempestade, ele tem que entender dos números, porque senão ele vai bater, vai derrubar o avião. Na verdade, fala, tem que medir, né? Tem que sempre estar medindo para poder
poder tomar as decisões. Sim. E o erro maior dos empresários é esse daí, que todos empresários planejam, mas quem é que monitora isso daí, né? Então, assim, eu acho que a cereja do bolo maior é de que todo mundo planeja, agora de que forma, de que ferramenta você vai usar para monitorar isso daí, porque empresários, né, empreendedores, o que mais faz na vida é planejar, não é mesmo? Eu vou planejando, só que não consegue. Eric, e diferente, né, para que fique bem claro, planejamento é diferente de ter ideia. Tem muita gente que tem um monte de ideia, né? Ela tem ideia disso, daquilo, Sim. disso, daquilo, mas agora como que planeja o passo a passo da execução para a ideia se concretizar, né? Eu sou muito fiel a uma coisa que é simples, todo mundo conhece, mas eu digo assim que é uma forma de eu criar uma metodologia, né? Que é o que, como, quando e com quem. Se tiver essas respostas, pronto. Porque às vezes a pessoa ela tem uma boa ideia, ela sabe como fazer de diversas formas, ela tem data para fazer, mas ela não consegue se conectar com ninguém. Então falta o quem. E eu acho que é legal você incluir até quanto também. das vezes custa isso daí. Porque assim, eu também uso muito essa metodologia. Eu e o Rodrigo, a gente tem uma facilidade muito grande de ter ideias e planejar como que a gente vai fazer aquilo ali. Então, em curto prazo, a gente consegue. Se vai dar certo ou não, aí é outros 500. Mas assim, a gente teve a ideia. Mas no plano você consegue mensurar, né? Mensurar. É quase que eu digo assim, é quase brincar de alguma coisa. Porque se você vai no papel, custa um papel e um pouco de tinta de caneta ou lápis. Sim. Nada mais do que isso, né? Só deixa eu entrar aqui com nossos anunciantes, a gente já volta para você continuar nesse assunto, tá? Muito bem, estamos de volta aqui com Rodrigo e Érico Rata, fundadores da Velfarre, bar e restaurante, e hoje atualmente, né, conselheiro Rodrigo e presidente o Érico da Associação dos Empresários da José Antônio Pereira. Já é um corredor gastronômico? Ainda não. É um projeto. É um projeto de lei. Tá. Existe um projeto de lei que autoriza. Tá, beleza. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Então, para finalizar a parte de empreendedor, né, Érico, você veio... o Rodrigo já tinha me avisado que você ia falar mais que ele. Não, mas empreendedor é assim, né? É um entusiasmo, né? Quando é algo que te move, dá vontade de falar e sempre vai ter assunto, né? Essa importância, então, do empreendedor, ele estar pautado em perceber que algo melhor pode acontecer. Foi o que aconteceu quando o Rodrigo chegou de um treinamento, você falou, é loucura, mas depende se você percebeu assim, e se não for, né? E se não for? Então aí você foi buscar também o conhecimento, e eu acredito que todo empreendedor que consegue ter esse ponto de vista de permitir que algo seja introduzido na empresa dele por outro, ele começa a crescer. Eu digo que tem muito empreendedor engessado, que ele acha que sabe tudo, que alguém já fez um mal para ele e ele está lá com medo que algo aconteça. E esse medo trava muitos empreendedores. Eu acho que isso daí é uma grande diferença. Assim, não que dê certo, não dê muito certo, mais certo que o outro, mas há uma diferença muito grande entre o empresário e o empreendedor, né? Muitos empresários são isso mesmo, eles são muito engessados, difícil de você fazer mudanças, né? Mudanças. Então, assim, a vida inteira foi daquela forma agirei. E muitos deles têm engessado na cabeça dele que eles sabem. Não sei se você já parou para conversar com uma pessoa, você vai dar às vezes um palpite, falar umas ideias, alguma coisa, não, eu sei, mas não vai dar certo, né? Então, eu acho que o empreendedor já consegue fazer mudanças com facilidades. Muitas das vezes ele vê que a pessoa entende daquele assunto, suponhamos, eu estou precisando de colocar um sabão na minha empresa. Apareceu uma pessoa que sabe falar sobre sabão. Então, assim, desculpa a palavra, mas burrice da minha parte se eu não escutar aquela pessoa que está, de repente, há anos, né, no comando daquilo ali, e eu, por uma teoria, às vezes que eu vi na internet, ouvi um papo lá assim, discordar de uma pessoa dessa. Então, você escutar isso daí de uma certa forma, eu acho que abre a sua mente e você começa a desenvolver tudo. Eu digo que é muito atual, é aquela questão, tipo, e eu sou assim, se eu não sei, eu ando com quem sabe. Sim. É mais fácil, né? É mais simples, né? Você é 5 pessoas que estão ao seu redor. Muitas das vezes é isso daí. Então, se você quer, às vezes, muito evolução, alguma coisa, ou você quer saber sobre aquele assunto lá, muitas vezes tem de graça. Pessoas cobram para fazer aquilo ali e elas vão te dar aquelas informações, passar de mão beijada, né? Exatamente. Então, acho que é por esse caminho aí que... Muito bem. E falando em sabão, você citou aqui, eu quero mandar um abraço para Ana Franzoloso.
que tem lá a Lean, né, produtos de material de limpeza, né? Eu estou com um sabão em barra aqui na minha mão, multiuso. Temos o sabão líquido também, e que é uma parte de um projeto que eu estou aí falando com a Ana sobre essa incrível, né, moeda que se chama sustentabilidade. Então ela é uma pessoa muito especial. Um abraço, Ana, parabéns pelo teu trabalho, pela empresa do bem, que esse final de mês vai ter o 4º drive-thru de coleta de vários materiais que as pessoas vão poder destinar corretamente, tanto medicamento, o óleo de cozinha, né? Materiais eletrônicos. Vai ter lá o pessoal da Recicle, o Edilson lá também, na Altos Afonso Pena, em frente lá ao aquário, né? Então lá vai ter um centro de coleta, serão 3 dias, se eu não me engano, 28, 29 e 30. E isso tudo sendo criado e validado, né, por um projeto que a Ana trouxe aí em meio à pandemia, e agora milhões de litros de água são não poluídos durante essas ações, e muitos destinos, né, de coisas que as pessoas jogam no lixo comum vão direcionadas a até socialmente ajudar muitas pessoas. Então um abraço para a Ana. Tá? E falando em associação, né, em associativismo, em se unir, né, que é o mais legal, assim, que eu digo que não é tão interessante falar que eu tenho concorrente. Eu tenho um similar que faz algo parecido com o meu, né? Cada um é diferente um do outro. E assim vocês, de certa forma, criaram, né, ou estiveram à frente da criação da Associação dos Empresários da José Antônio Pereira, que é aí já intitulada como um corredor gastronômico, mais um corredor gastronômico de Campo Grande. Como foi criar, né, ou como foi estar junto dessa criação da associação, e o motivo por que criar essa associação? A associação nasceu em 2018, né? Eu participava no momento de uma reunião, eu representava uma outra associação, numa reunião que aconteceria o grande projeto da Avenida Bom Pastor, né? Então, eu participando dessa reunião despertou a vontade. Confesso, inicial de empreender lá na região, porque ia acontecer transformações, revitalização, mas eu lembrei também que eu estava numa região gastronômica antiga, que tem toda a questão turística e cultural, tem o nome do fundador da cidade, tem um obelisco, né, no meio da via. E aí eu mandei mensagem na época, né, isso durante a reunião, já mandei mensagem pro meu, que na época era meu concorrente, meu parceiro, né, também tinha uma empresa similar, igual você citou, e pro meu sócio, e falando, gente, a gente tem que criar alguma coisa parecida, se movimentar, vamos se juntar, né? Foi até engraçado que ele, perante isso daí, ele me ligou eufórico. Mano, ele me chama de mano, eu tive uma ideia. Se a gente não fizer isso daqui assim, de repente, lá na frente, a gente não pode colher frutos, né? Então eu tive a ideia de uma associação. Então, e aí durante essa reunião, mandei mensagem, falou, saindo aí, vamos sentar, vamos conversar, e aí nasceu a Associação de Empresários, né? Eu participando dessa reunião e já fazendo parte de uma associação, entendi o objetivo do associativismo, o porquê de se juntar. Que nem você falou, você não tem concorrentes, você tem parceiros, e eu aprendi muito com... Eu tô falando, no caso assim, hoje tem um associado da La Gôndola, tem 40 anos, né? O atual proprietário é herdeiro, então o que ele já tem de know-how, e às vezes até de um fornecedor, até de um prestador de serviço, em que eu mando uma mensagem para ele agora e pergunto, e ele vai com certeza me ajudar. Então é esse tipo de conceito que a associação também promove, né? Então a associação surgiu em 2018, né? Hoje nós estamos com 3 anos já. O atual presidente é o Érico Rata, né? Eu fiquei por um tempo na gestão. É um trabalho bem bacana, um trabalho voluntário, né? E a gente está colhendo frutos. A associação hoje ela passa pelo processo de Reviva Mais Centro, né, da parte da revitalização que a prefeitura
no Spot Campo Grande vem fazendo na parte central, toda essa revitalização, essa reforma que vem trazer, eu até acho engraçado assim, porque nós temos 122 anos, né, a cidade, e já está passando olha como Campo Grande é rápido, né, já está passando por uma reforma aí, então o centro aí já vem passando por isso daí. Então hoje através da associação nós conseguimos incluir a Via, né, nesse projeto que não fazia parte. Nós temos um projeto de lei autorizativo que promove a rua como quarto corredor gastronômico, né, falta a regulamentação. Fora benefícios de parcerias com empresas que a gente faz e entre o grupo mesmo de associados, né? Então é bem bacana. Nós temos, e não é quarto corredor gastronômico, mas não é só gastronomia. Ali você encontra empresas de serviço, por exemplo, assim, a gente tem a Feliz Gráfica, nós temos salão de beleza, advocacia, escritório, a doutora Dalva, parceira nossa. Então assim, é um mix, né, de empresas. Que é uma cadeia comercial, né? Um pode usufruir do serviço do outro, né? Sim, e essa conexão e esse grupo, a gente sempre tenta um ajudar o outro. Se for numa dica, às vezes uma matéria que saiu, na parte de segurança a gente é bem unido, é um cuidando do outro, é um apoiando, né? Uhum. Então é importante o associativismo nesse conceito aí de ajudar, né? De se juntar. E claro, você sozinho é uma força, você junto é outra força, né? E até uma representatividade enquanto poder público, enquanto as entidades, quando nós vamos participar de reunião e aí vai o presidente, existe uma atenção diferente, existe um olhar diferente por conta de eles sabem que é uma entidade, é um CNPJ, existe uma estrutura. Tem uma legalidade em tudo isso. Tem toda a documentação que na época a gente não sabia fazer e a gente foi aprendendo. Então é isso. Legal. E o interessante é falar assim que hoje são 30, né? 30 associados, né? Então assim, se você for mensurar em volume de pessoas que fazem parte do processo, não são só 30 empreendedores, são 30 empresas que estão ali com CPFs envolvidos. Então se a gente for falar, talvez passe de 300 pessoas que de certa forma estão conectadas com essas empresas, né? Porque é o funcionário, é o colaborador que tem sua família, e se a gente pensar um pouquinho mais, tem os fornecedores, e aí vira aí nada mais de 1000 pessoas envolvidas num processo que às vezes para muitos é mais uma associação, e não. É uma empresa que representa empresas, mas que defende causas de pessoas, né? Quantas pessoas são beneficiadas através disso? E a associação em si, hoje ela tem pautas de reivindicações também. Então, que nem você falou assim, é a representatividade do presidente ir até um órgão, exigir de certa forma, porque ele pedir por ele é uma coisa, né? Por um CPF, mas ir lá representar uma associação é diferente. Para cada empreendedor, vocês que convivem com eles, qual é a sensação assim que vocês percebem da transformação nesses 3 anos do ponto de vista de cada um? Porque até o momento de se criar, todo mundo tinha vida própria, né? A associação vem e ela põe todo mundo dentro de uma sala, vamos dizer assim. Claro, possivelmente existam algumas divergências de ideia, e é normal, onde tem mais de um, sempre vai ter divergência. Mas como é esse processo depois de 3 anos, onde que vocês vê que todos estão ainda ali e mais gente chegando? Como para vocês, do início até agora, é a visão de ver que o empreendedor, realmente o empresário, ele vem se transformando a cada tempo que passa? Assim, Éder, eu acho que assim, esse quesito do associativismo, então como nós passamos por várias associações, né, assim como conselheiros, diretores e algumas coisas mais, a gente já entendia o quão o associativismo ele fortalece as empresas. Nisso, antes de criar a Associação dos Empresários da Rua José Antônio Pereira, a gente, quando eu falo a gente, eu e meu irmão ali, tomamos a iniciativa de criar a região gastronômica do Obelisco.
Não sei nem se você comentou sobre isso daí, você chegou a comentar? Na verdade Não. foi um... Então, nisso daí, a gente viu muitas dificuldades de que as empresas, as pessoas, diretores de empresas, tinham dificuldade de arrumar, de pensar em coletivo. Então, cada um pensava com você. Então, imagina assim, num momento lá, nós tomamos a iniciativa, fomos em várias empresas gastronômicas ao redor do obelisco e colocou tudo dentro de uma sala e falou assim, vamos unir forças, talvez a gente consiga poder de compra, na questão de divulgação, a gente faz uma divulgação ali, todo mundo rateia esses valores aí, desde panfleto, rádio de repente, várias outdoor, e vamos criar esse conceito ali. Nisso daí foram poucos dias, né? Então assim, começou a ter muitos conflitos, pessoas que não tinham iniciativa, deixavam e tudo mais, até que esse projeto morreu. E na verdade, o grande objetivo do projeto era simplesmente fazer um panfleto e divulgações nos dias da semana. 30% hoje no Velfar e amanhã em tal lugar 30%, 20% e assim por diante. E quando nasceu a EJAP, uma coisa muito legal, não sei se o Rodrigo acabou comentando, é que a gente não tem adesão ali na empresa, a gente não cobra mensalidade. A gente vive de doação. Então, esse quesito de você viver de doação, no meu ponto de vista, é o associativismo. Né? Porque uma associação realmente ela tem custos, né? Ela é uma empresa. Sim. Você tem que dedicar o tempo para ela. Então, como a EJAP ela é uma empresa que sem fins lucrativos e ela vive de doações, faz com que os empresários interajam muito. Então eles veem a necessidade do tal problema ou de tal coisa ali. Então, surgiu um valor lá, vai ter alguma coisa lá que surgiu um custo. Vamos ratear entre todo mundo rateia e começa a interagir mais no propósito. Tem mais maior. envolvimento. Mais envolvimento. Eu acho que é diferente de... Assim, eu posso estar errado, mas algumas associações que cobram mensalidades, muitas pessoas só pagam pela mensalidade e esperam pelo benefício chegar até ele. O nosso realmente se tornou uma associação. Todos são envolvidos, todos comentam, todos protegem um outro, ninguém se vê como um concorrente, muito pelo contrário, vê no crescimento de todo mundo. Um sempre posta lá no grupo, olha, estou prestigiando tal lugar, mesmo que seja esse entre aspas, concorrente, né? Que eu acho que também não é, mas está ali prestigiando, vendo melhorias e dando toda essa força aí. Que até aprendendo, né? Eu falo assim que a inteligência de um empreendedor é visitar o outro, né? Porque vai que o outro está fazendo uma coisa interessante e você implanta no seu negócio. Eu falo assim que copiar, muita gente fala, tem que criar. Beleza, pode criar. Mas toda a criação vem do princípio de uma ideia de outro. Você fala, vi um negócio e de repente, vou fazer aqui. Você muda, você altera, você adapta e de repente é a tua própria ideia, né? Essa que eu digo assim que é a simplicidade de conexão, né? Você se conectar com alguém, ter o proveito, mas não só sugar, né? Esse que é a ideia talvez do associativismo, é a colaboração, né? Então tem que colaborar um com o outro. Então entrega uma ideia, eu acredito que quando eu entrego uma eu recebo, no caso de vocês, 29, né? Porque são 29 outros empreendedores que estão ali envolvidos. E de pautas que vocês colocam assim da associação hoje para tornar realmente, né, um corredor gastronômico, sim, são vários empreendimentos que tratam, né, da parte gastronômica, mas como foi falado, né, tem outros tantos que também estão ali, comércio, atividades que fazem parte dessa rua. Mas falando na parte gastronômica, eu acho interessante que uma época eu trabalhei, né, há alguns anos atrás como motorista de aplicativo. E eu tinha uma experiência assim, porque às vezes eu ia buscar alguém no aeroporto ou num hotel, pessoas que estavam passando por aqui e iam ficar naquela noite aqui em Campo Grande. E aí sempre aquela pergunta, onde que a gente pode ir conhecer um pouquinho? E ficava um vazio, né? Tipo, aonde, né? Levar aonde uma pessoa conhecer alguma coisa de Campo Grande. Existe o que fazer em Campo Grande? Onde que eu levo?
Shopping, mas aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem shopping, né? E é a mesma coisa, se for da mesma empresa, é a mesma estrutura praticamente, né? As mesmas lojas. Fala comer, algo que é daqui. Aonde? Então assim ficava esse vazio, né? E pelo que eu percebi, vocês têm esse foco também, né? De não é só dizer, ó, ali naquela rua eu tenho que comer, mas trazer essa parte que eu achei muito interessante, que até ontem pela visita que eu fiz lá no bar, o Rodrigo foi muito bacana em mostrar, né, que tem uma forma de você conhecer a história de Campo Grande através dos comércios que existem aqui, que alguns prédios históricos, alguns monumentos estão aqui, e às vezes o campo grandense ele não sabe que aquilo ele acha que aquilo lá é só um monumento, é um monte de concreto lá, colocaram lá, assim, até atrapalha muitos, né, porque está no meio da rua, né? Nossa, no meio da rua, né? Então assim, o quanto, né, não só a instituição, a associação, né, dos empresários ali da rua José Antônio, só o quanto é esse movimento importante. E aí vão falar não para a cidade, não só para o corredor, só para a rua, mas para a cidade. Porque se eu trago esse exemplo meu lá, já pensou se existem endereços turísticos, né? Porque eu já visitei Olambra, São Paulo, que é a cidade das flores. Eu me impressionei. Lá, tipo, tem um mapa da cidade, onde que vocês fizeram algo que ontem eu vendo, falei, cara, é semelhante ao que tem lá em Olambra. Você vai caminhando, você vai, Nova Odessa, várias cidadezinhas ali ao entorno de Campinas que são muito culturais. Tem a parte do Caminho das Águas lá, Caminho das Pedras em São Paulo, que são cidades que se associam e começam a divulgar esses trajetos. Culturalmente. Exatamente. Aí quando o Rodrigo me mostrou ontem que tem um trajeto cultural de 3 horas no centro da cidade, eu falei, cara, mas eu já vi tudo, mas nunca prestei atenção nisso. Isso é uma história muito bacana. Eu acho que assim, eu não sei se eu posso falar assim, eu sou formado em turismo, né? Pode, claro. Essa parte ali, né? Eu acho que eu posso falar com mais precisão. Então assim, antes de tudo, eu sou formado em turismo, sou guia de turismo também e sou intérprete em japonês, né? Desde 2007 já atuo como intérprete, trago japoneses por agência, através de agências que entram em contato comigo para conhecer o nosso estado. Mas quando a gente fala em turismo no Mato Grosso do Sul, o que é forte? Bonito e Pantanal. Campo Grande se torna, mais uma vez, um turismo de trânsito ou de negócio, né, por ser uma capital. Então, várias vezes eu já fui em reuniões do turismo e a gente tentando fazer uma fortificação para a cidade, porque Campo Grande tem lugares muito bonitos, né? E mesmo eu sendo formado em turismo, eu realmente fui descobrir Campo Grande em 2018 para cá. Foi quando a gente começou a inserir mais o Velfarre num roteiro turístico de Campo Grande. Então, a partir dali, a gente criou a marca Eu Amo CG. Dessa marca ali foi começando a abrir o leque de tudo. Então, assim, de repente eu trazia japoneses para conhecer nosso estado, pousavam um dia em Campo Grande e me perguntavam o que queria ir no lugar que simbolizava a cidade. E eu, como turismólogo, ficava perdido. E eles queriam. Então não era só eu como motorista de aplicativo. E eu como campograndense, e ser formado em turismo, guia de turismo, eu de certa forma tinha vergonha de levar no meu restaurante, no meu bar. Por quê? Não tinha nada que caracterizava Campo Grande. E quando eu levava eles em algum ponto turístico de Campo Grande, em alguns outros lugares, que eles queriam comprar souvenirs, tinha souvenirs com uma onça, por exemplo, caracterizando o Pantanal. Não deixa de ser um capital do Pantanal, mas a gente queria enfatizar esse Campo Grande, né? Foi onde a gente entrou em contato com as meninas lá da Casa da Praça dos Imigrantes. Ela desenvolveu souvenirs, né, de cerâmicas com o tema de Campo Grande. Então, a partir de 2018, a gente mudou todo o layout do Velfarre, podendo atender, né, turistas, não só turistas, como campograndense também, no estabelecimento.
ali você encontra várias, né, desde a lojinha, com os temas de Campo Grande, que eu acho que é uma cereja do bolo que foi muito diferente assim, em Campo Grande, até nessa primeira reunião com as meninas da Praça dos Imigrantes, muitas tiveram, como que, resiliência, tipo, não fala o que a gente vai vender de Campo Grande. Se muitas das vezes, né, vender coisa Pantanal, que tem animais lá, já é difícil, para quem que a gente vai vender? Então a gente teve que fazer todo esse trabalho de conscientização que o turismo agora vai pegar e tudo mais e comprar na ideias. Nesse momento, as pessoas que compraram essas ideias, a gente começou a atender muitos eventos, né, de Campo Grande. Ia ter um evento que chamava a gente, aí a gente criou o Velvar Express, que era um balcão, né, que a gente levava esses souvenirs lá para atender os eventos. De tanta demanda, a gente teve que fazer o segundo. E estava até, antes da pandemia, até pensando em fazer o terceiro e colocar pessoas ali para... Que legal. Desenvolver todo esse assunto. É um tambor e tem toda essa pegada, que era negócio tinha um ombrelone que simbolizava o IP. Então, várias coisas assim começou a enfatizar. E hoje, né, resumindo tudo isso daí, a gente tem um certificado maior, que hoje o restaurante Velfarre, Bar Restaurante Velfarre, ganhou um certificado que na frente tem a placa internacional do turismo. Não sei se você percebeu, não sei se o Rodrigo mostrou para você. Sim. Então são um dos poucos, né, aqui em Campo Grande. Eu acho que é o único, né, em Campo Grande, como estabelecimento que simboliza um ponto turístico em Campo Grande. Show de bola. Parece que a gente está falando do bar, mas eu quero deixar bem claro que a gente está falando de uma empresa que faz parte da associação. Então, olha o valor que se tem dentro da associação quando a gente pega esse exemplo. E aí você fala lá do La Gondola, né? 40 anos. Eu fico fascinado em conversar com pessoas que têm histórias de vida que... quando eu nasci, os caras abriram o negócio, né? Então, quantas coisas. E eu digo que hoje a velocidade das informações é tão alta que as pessoas esquecem de parar e conversar com quem já fez alguma coisa. Eu acho um absurdo isso. Eu falo que é a síndrome do Google, né? O Google, você digita, ele já te responde. As pessoas acham que os seres humanos se tornaram isso também. E não. Você se reuniu, não sei quanto tempo você se reúne, mas logo vocês passam a agenda também disso. Eu acredito que essa troca de informação de pessoas lá de décadas de empresas, outros com anos, outros com alguns meses, mas ali unificados, porque o novo também ele traz a experiência para o antigo, né? Porque eu sei que é muito difícil quando você tem uma história que você vem 20 anos fazendo, de repente muda. Eu sei que é doloroso para esse empresário, para esse empreendedor mover, né? Tipo, modificar, né? Só que quando vem uma ideia que nem vocês se tornaram algo novo, tipo os dois mano doido lá, né, que vão inventar agora turismo num bar, né? Com certeza a maioria ainda pensa isso. Só que quando você olha para isso dentro de uma associação que quer transformar uma rua num corredor gastronômico, que quer evidenciar a marca de uma cidade, que às vezes até os próprios órgãos não fazem, né? Tipo, entidades governamentais não têm um quadro que vocês têm lá que é da cultura indígena. Sabe, são coisinhas pequenininhas, né? E eu quero trazer isso para o empreendedor em geral. Se una um com o outro, né? Eu faço em uma quadra num bar, tem 20 comércios. Por que não se unir e trocar informação? E essa pegada da associação, por isso que me chamou a atenção e convidei de novo a voltar o Rodrigo junto com você, Érico. Porque assim, eu digo que o quanto isso pode transformar Campo Grande. Porque agora vai ter que retomar essa questão do turismo, né? Você dentro dessa área, você vai começar a acontecer de novo. E um turismo interno, vamos dizer assim, quantos campograndenses sabem onde fica o museu? Eu não sou daqui, eu sou catarinense, eu estou há 3 anos aqui, mas muitas coisas eu não sei. Você até mostrei um mapa. Eu falei, pô, é lá na Guaicurus, eu não sabia. Quantos museus tem? Não, e o bacana, assim, que todo esse projeto que nós desenvolvemos despertou, mas ficou só com vocês a questão do turismo? Não. Ali na rua, na José Antônio, você encontra um pouco do que nós fizemos ali no Sushi A, que é uma empresa de
é um restaurante também japonês, e lá você tem um pouco de souvenir, você tem um quadro, o mapa turístico, então você encontra ali no Sushiai, despertou, ele viu a gente fazendo, então ele falou, eu quero fazer, e nós demos as dicas, demos fornecedor, ele começou um projeto, aí parou por causa da pandemia, mas hoje você encontra um pouco disso. No Saideira Express, que na época era um bar, já tinha as fotos, hoje ele mantém ainda, então se você quiser ver algumas fotos antigas, assim como lá no Velfarre tem, lá no Saideira Express você também encontra fotos de Campo Grande, históricas. Históricas. E a própria logo da associação, ela tem o obelisco como elemento principal, então já é mais uma questão valorizando ali a parte turística, a parte cultural da rua, que tem o nome, né, do fundador, tem o obelisco, tem todo um... Que legal. E todos ganham, né? Se vê, pega a ideia que vocês tiveram e vocês não estão incomodados com isso. Isso que eu falo, que é interessante. Fala assim, olha só, é uma semente, olha, já está tendo uma ramificação ali, né? Tá brotando ali. Sim, e se mais fizeres, mais empresas promoverem esse conceito de que temos que valorizar a nossa cidade, você imagine como que a José Antônio ficaria daqui a um ano com todas as empresas de gastronomia tendo algum elemento, pode ser um prato, pode ser um quadro, pode ser um artesanato, pode ser uma pintura que valorize Campo Grande. Então vai virar o quê? Referência. Então quando, na época que você era um motorista de aplicativo, ou um receptivo ali no hotel, ou um CAT, que é um atendimento ao turista da prefeitura, lá no aeroporto. Ou agências, né? Ou agências, perguntar, eu quero conhecer a cultura, a gastronomia de Campo Grande. Eles vão falar, vão para José Antônio. Onde que é José Antônio? É fácil, essa aqui é a avenida principal, Afonso Pena, tem um obelisco, que é um monumento no meio da via. Aquela via ali é referência em Campo Grande, é referência de cultura, turismo e gastronomia em Campo Grande. Então, esse movimento que nós começamos ali, começou já multiplicar. E eu tenho fé que vai multiplicar muito mais. Com certeza, porque é positivo, não tenho que dizer que está errado, né? Porque é pro bem de todos, né? É um exemplo a ser seguido, né? A gente já está no finalzinho da nossa entrevista, porque vai rápido mesmo. Quais são os próximos passos da associação para outros empreendedores? Talvez vocês passaram por todos, mas de repente alguém está escutando, para poder participar. E quais são os passos que eu digo assim, daquilo que vocês estão colocando como objetivo para que a associação conquiste, e que a gente também possa falar para aquele responsável, que depende dele muitas vezes, ou do órgão responsável, para que olhe com bons olhos, porque nunca vai ser algo ruim para alguém se uma rua se tornar um corredor gastronômico, né? Porque é uma referência. Eu moro numa cidade onde tem corredor gastronômico e tem gente que passa 5 dias aqui. Sim. Eu vou falar um pouco de como participar e o Eric fala do que vai acontecer, porque nós estamos passando por revitalização. Para participar é fácil, né? Nós temos um estatuto, então toda associação ela precisa de um estatuto que rege, e no estatuto ele contempla que a empresa esteja com o CNPJ na José Antônio ou na perpendicular, ou seja, na esquina que faz esquina com a José Antônio, por exemplo. Você tem uma empresa que a frente pode ficar na José Antônio, só que o CNPJ fica na rua lateral. Um exemplo só, na Dom Aquino, por exemplo. Aí você pode fazer parte, né? Participar de associar. Não tem custo, igual é falando, nós trabalhamos com doações, um pouco do que gera renda é um sistema que nós desenvolvemos, que é a venda do óleo, que as grandes empresas ali da José Antônio de Gastronomia geram o óleo, né, usado. Sim. Então nós entregamos esse óleo para uma empresa credenciada, e essa empresa devolve em dinheiro para a associação. Sim, então esse é um conceito que nós utilizamos ali, e as doações dos próprios empresários, então não tem custo. Quem puder, quiser entrar em contato, pode entrar no Instagram, que é Associação EJAP, e ali manda o direct, nós mandamos o formulário. É bem simples, é um formulário digital, a pessoa preenche, e logo em seguida nós incluímos a empresa no grupo,
né? Nós temos um grupo de WhatsApp bem bacana, bem limpo assim, e aí começa a participa das reuniões, né? Acho que nós vamos mudar o endereço da rádio, hein? Vamos mudar o endereço da rádio para participar. Que eu ia te falar. O telefone, eu vou deixar o telefone é o 67, né? 99-239-1300. 99-239-1300. Tá. Nós vamos deixar na matéria que vai subir para o site, então o telefone, o link ali também para a pessoa conectar, a conhecer mais, ter informações da associação. É importante assim, pessoal, José Antônio, eles acham que é só o eixo, é só o meio ali. Mato Grosso até Fernando, não é. A José Antônio começa lá na Mascarenhas e ela finaliza aqui na Adolfo José Pinho. Na época que nós fizemos uma caminhada, catalogamos, foram mais de 140 empresas. Hoje nós só temos 30. Então tem muita empresa para vir e nós esperamos que essas empresas tenham essa vontade. Se posicionem, né? Porque quanto mais empresas de mais variados setores fazer parte, para a associação é melhor, ela vai se fortalecendo, vai crescendo. Sim. É uma somatória, né? Somatória. Todos vão ganhar. Sim. Todos vão ganhar. E eu acho assim, como objetivo, assim como, né, desde 2018, a gente tem alguns projetos, algumas coisas que estão andando. Eu acho que dá continuidade a isso daí e sempre está somando com as pessoas. O associativismo, ele tem pegado muito forte assim entre os empresários. Então, como o Rodrigo disse ali, se as pessoas quiserem se associar, e outra, que isso daí se multiplique de uma certa forma, pessoas entendendo que o associativismo ele é o coletivo de pessoas com várias informações tendo um objetivo, uma voz final, ele tem muito mais peso. Então quem tiver, assim como nós, né, recebemos indicações, orientações de como montar uma empresa, gostaria muito, e a gente ia ficar muito feliz assim de receber pessoas que tenham vontade de montar associações também, né? Então, no início, a gente teve orientações em um pendrive, olha, a associação tal tá aqui nesse pendrive, dá uma olhada aí, algumas dúvidas que você tiver, pode me ligar. Então, pessoas chaves assim tiveram essa parte aí com a gente. Então a gente gostaria muito e ficaria muito feliz também se pessoas entendessem que o associativismo ele é um bem maior de todos e tem muita força, né? Desde do poder de compra, de repente, ou até mesmo para protocolar um ofício ou chegar em outra entidade. E até benefícios, né? Como vocês comentaram, né? Que a revitalização da José Antônio, ela precede uma ação, tipo, pegar no pé do governo, das pessoas responsáveis para que a José Antônio entrasse nesse processo de revitalização. E a grosso modo a gente pode dizer assim que tá bagunçado, mas assim, a 14 também tava bagunçado, né? Olha que lindo que ficou, né? Que maravilhoso que tá lá. É interessante isso daí, porque a gente fez muitos estudos, eles usaram a EJAP ali na José Antônio, né? Como associação, para tirar nossas dúvidas, né? Então a gente usou o Reviva Centro da 14 ali para que não acontecesse várias coisas, né? Que de repente eles foram fazendo. Sim. De alguma forma, não que, né, hoje trouxe toda essa beleza aí para nossa cidade, mas algumas coisas a gente precaver para não acontecer ali porque é diferente assim, eu passar com uma máquina dentro do teu comércio e uma hora eu te perguntar antes de fazer isso, assim, olha, como poderia passar com a máquina do teu comércio, né? E aí você fala, olha, tal horário, ou sei lá. Então é legal isso. Então aí já é um papel da associação poder dar a voz ao comerciante para que até quem está lá trabalhando na revitalização flua, né? Porque tudo acontece, quando há convergência, há positivo dos dois lados, as coisas acontecem. Se não é um trabalhando, o outro reclamando, daí atrito, e isso é um problema. É importante isso daí, porque pelo fato da Via ter uma associação, nós tivemos um movimento no final do ano passado, foi chamado de urbanismo tático, foram intervenções. Nós passamos por um processo mais ou menos de 2 meses com intervenções de um grupo de arquitetos, que eram representantes do BID, do banco, né? Interamericano de Desenvolvimento, e foram feitas validações. Então, o que
foi coletado durante aquele tempo é o que está sendo executado agora. O que deu certo durante essas intervenções, então não foi nada muito agressivo. Então, o projeto de revitalização da via, ele vai acontecer conforme foi estudado. E isso é legal, porque é um conceito, é uma metodologia, é uma visão diferente, isso por parte do poder público, atual gestão, né, do prefeito Marquinhos Trade, de antes de quebrar, vamos lá, vamos escutar e vamos testar de forma bem simples, bem econômica e ver se deu certo. Deu certo? Eles aprovaram, gostaram? A população aderiu? Então vamos fazer. Então aí é interessante também ter a associação representando, porque eles olharam e falaram, olha, tem uma associação ali, tem uma organização, eles estão organizados, vamos conversar, vamos testar e vamos incluir eles no Reviva Centro. Então foi uma parte bem bacana aí. Então assim, complementando, esperem, né? Estamos passando, igual você falou, estamos passando por reformas, né? Mas o ano que vem a José Antônio vai entregar aí, a prefeitura vai entregar um corredor, mais um atrativo aqui na região central para toda a família campograndense vir visitar e conhecer e ver o que nós temos de melhor ali. Com certeza vai ter festivais culturais, vamos fazer feiras, vamos movimentar o corredor. E aí fazer com que a população venha conhecer, né? Que bacana. Uma coisa tão interessante ali, que quando você fala em associação, eu vou te dar um exemplo, tem a engenheira, até mandar um abraço para Vitória, quando fala que a José Antônio, a EJAP quer conversar com ela, diz que as meninas pulam de alegria, porque a associação na cabeça delas também significa organização. Então a gente está ali, diz que ela fala assim, quando fala EJAP, pode marcar uma reunião, ela queria marcar no dia, aí depois passou pro dia seguinte lá e a gente fez uma reunião ali. Porque vocês já, para falar um assunto, vocês já discutiram, já alinharam, harmonizaram e vai lá, só fala o que é necessário, né? Não fica aquela falação de um monte de gente. Exatamente. Diferente de outros lugares que você vai num lugar, pensa numa coisa, você vai tentar fazer uma coisa desse lugar aqui em outro lugar que já é diferente. Então, eu digo assim que vários pontos, tanto da parte pública, da parte privada, né? Muito se busca por equilíbrio. E o equilíbrio ele é de grande risco, porque uma hora vai pender para um lado. Equilíbrio é isso. Quando a harmonia é diferente, a harmonização ela une e aí não tem como desvencilhar. Né? O equilíbrio, então, às vezes ele é muito... Para a associação, o equilíbrio é um grande risco, mas pelo que eu vejo, a EJAP ela tem harmonia, né? Então você vê que é uma conexão que acontece. Então até um profissional que normalmente teria um preconceito de ouvir empreendedor, ela fala, vamos ouvir, porque já vão vir falando o que está definido, o que foi organizado em assembleia, né? Vocês devem ter isso. E essa reunião que foi marcada com a equipe de gerenciamento da parte do Reviva foi porque dentro do nosso grupo de WhatsApp começou uma manifestação de dúvidas, né? Mas vai acontecer até quando? Como e quando? E aí o Érico, o presidente atual, falou, então vou marcar uma reunião. E aí marcou a reunião, convidou todo mundo. Fica claro para todos. Eles levaram até planta de como que ficaria. E aí logo em seguida a gente lança uma nota no grupo e fala, olha, a reunião foi isso, o resultado é esse, e é isso que vai acontecer daqui para frente. Então, muito bem. É bacana nesse... Organização é tudo, e uma associação ela parte do princípio de ser organizada, né? Então já passamos do nosso horário aqui do programa Meu Bairro Meu Negócio, ficamos à disposição. Sim, no site haverá uma matéria sobre a nossa entrevista, vamos deixar um link lá da associação também para as pessoas poderem ter acesso, seja para ter a EJAP como um exemplo de qualquer lugar da cidade, as pessoas puderem vir e captar essas informações para levar isso como um exemplo às suas comunidades. E também quem estiver na rua ou na esquina, né, da rua José Antônio, poder participar, fazer parte também. Rodrigo e Érico, parabéns, primeiro de tudo, parabéns pelo posicionamento empreendedor, de estar ali sempre, talvez para muitos pagando o preço da loucura, né, de ajudar os outros, porque ajudar os outros é coisa de doido, né? Mas entendendo que vocês ganham muito com isso, né? Então estar à frente da associação e ver que o empreendimento de vocês realmente ele é diferenciado. Parabéns, realmente, e gratidão por vocês prestarem aí o tempo de vocês a nos
falar um pouquinho. Eu sei que poderíamos ficar o dia inteiro aqui, mas foi de grande valia para mim e para todos que puderam assistir e que vão assistir essa entrevista também. Muita gratidão, tá, por vocês estarem aqui. Eu queria agradecer o espaço que a Rádio Jara abriu para a gente contar um pouco da história da associação, né? Convidar a toda a população aí frequentar a José Antônio. Ela está em reforma, mas a via está liberada e ali você encontra lava-jato, empresas de gráfica, não só bar, restaurante, empresas de vestuário. Então tem todo um mix ali que a população já pode ter acesso. Então convidar todos a ir frequentar e conhecer, e convidar os empresários que queiram fazer parte também, né? Agradecer os atuais associados que estão fazendo parte, que a associação hoje ela não só porque eu estava ou o Érico está à frente, mas por detrás existe toda uma diretoria, aos diretores da associação que entraram agora, um grande abraço, um grande agradecimento. Não posso deixar aqui uma pessoa que nós não citamos ainda, que é o Augusto, que é um grande mentor da associação. Ele mora no Rio de Janeiro, na época da fundação ele fazia parte, hoje ele faz parte como conselheiro ainda, mas é o grande mentor da associação aí. Um grande abraço para o Augusto. E é isso, espero aí que a dica de associativismo aí tenha sendo benéfica para alguém que esteja escutando e que a semente foi plantada, né? Muito isso. Bem. Eu acho que é mais, né? A gente distribuiu algumas sementes, né? Alguns vão plantar, outros não, é claro, né? É isso aí. Eu também gostaria de agradecer muito, Éder, e você, a Jô, pela oportunidade de interesse nosso também de abrir esse leque sobre o associativismo. Muitas das vezes é difícil falar, né, um por um aqui, de você ter abrido essa oportunidade para a gente estar falando um pouco sobre o associativismo, como ele é bom e quão faz força, né, entre todos. Mais uma vez, obrigado. Muito bem, muito bem. Então finalizamos aqui, passamos do nosso horário, mas foi por um bom motivo, né? E um motivo empreendedor, é claro. E daqui a pouquinho chega os Fora da Curva para fazer o trabalho deles com muito entretenimento, muita alegria, muita informação e Jara Esporte também. E lembrando que em novembro tem aí a primeira Copa Rádio Jara e que ela vem aí para fazer diferente. Um abraço a todos, fiquem com Deus.